Olá, hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre a importância do direito na transformação social. E para isso é essencial que você conheça os seus direitos. Nós estamos terminando uma coleção falando sobre a defesa da mulher, mais especificamente da criação da Lei Maria da Penha, que surgiu para aumentar a pena do agressor e assim tentar reduzir ou erradicar a violência contra a mulher. Nós sabemos que essa violência ela é cultural, é uma violência que surge em razão do pensamento que tem sido incutido nos homens de que as mulheres devem obedecê-los, em vez de andar em pé de igualdade, devem ser consideradas muitas vezes inferiores aos homens. Tanto que às vezes recebem salários menores, às vezes não são contratadas pela possibilidade de ter filhos e ficar mais de 6 meses fora do emprego. E isso tudo a gente ainda vê nessa sociedade, mesmo com as leis que protegem, que garantem direito às mulheres. Nós vemos também a ocorrência de muitos crimes violentos contra as mulheres, contra os filhos para atingir diretamente as mulheres. Agressões também a gente tem visto, e importante salientar que hoje em dia a violência contra a mulher não é somente a mulher que está sendo agredida que pode denunciar. Você que está presenciando essa violência, ou seja, toda a sociedade, ela tem também a possibilidade de denunciar essa violência que é feita contra a mulher. Nós vemos ainda muitos feminicídios, muita violência contra a mulher. Por quê? Primeiro, porque é uma questão cultural, é uma questão que vem de muito tempo, onde os homens se sobrepõem às mulheres, seja por sua força física superior, seja por achar que ele é o dono do lar, somente as decisões dele devem prevalecer, ou por achar que a sua esposa é sua propriedade. Então esse problema é cultural. Não adianta só criar uma lei para punir. O que é mais essencial é que haja, como diz na lei, uma educação. Desde a infância, as crianças sejam educadas que homens e mulheres têm direitos iguais. Homens e mulheres devem ser respeitados da mesma forma. Homens e mulheres devem viver em harmonia, não em uma escala onde as mulheres estariam abaixo dos homens. Uma entrevista de uma comandante falando que muitas das violências elas ocorrem no meio evangélico, e não denunciam por achar que é incorreto, que biblicamente seria incorreto. Mas entrando um pouco na Bíblia, quando veio, ele valorizou a mulher. Tanto que o apóstolo Paulo fala que o homem que não respeita a sua mulher, que não ama a sua mulher, ele tem as suas orações interrompidas. Então, e também Jesus falou que existe sim a possibilidade de divórcio. Muitas mulheres eram abandonadas, rejeitadas, mas também quando o homem começa a agir de forma incorreta, também há essa possibilidade de divórcio na Bíblia. Também nós vemos filhas que fogem do lar e começam a viver na rua porque não suportam as agressões que sofrem em casa. Nós vemos a violência constante contra a mulher. Eu lembro que no início do meu trabalho, pelo fato de eu ser mulher e não, por ser muito nova também,
eu via que quando eu ia conversar com um homem, ele já se achava superior. Hoje em dia não, hoje eu já tento me impor, né? A gente aprende, a vida nos ensina. E essa cultura da inferioridade, ela ainda existe. Nós vemos também mulheres que suportam relações abusivas porque elas não conseguem se sustentar sozinhas. E aí é onde vem a necessidade da mulher estudar, da mulher buscar melhores empregos, da mulher buscar a sua independência financeira. Às vezes, a mulher não denuncia por uma dependência emocional, porque às vezes ela acha que não consegue viver sem aquela pessoa. E aí eu indico, vá para um psicólogo, porque primeiro você tem que se amar, para depois você amar alguém. Você não pode admitir ser desrespeitada por aquele que está ao seu lado, porque quem ama não desrespeita. Então são muitos fatores que levam as mulheres a não denunciar. E por isso que nós vemos constantemente casos de agressões sendo apresentados, seja na internet, seja na televisão. Uma agressão que foi permitida pelo Poder Judiciário, como todos nós sabemos, durante a semana saiu uma decisão em Minas Gerais que considerou a relação de um senhor de 35 anos com uma menina de 12 anos, não considerou como estupro, como a lei determina, né? Que abaixo, até 14 anos, o estupro é presumido. Então, não houve essa consideração. Então, a lei, nesse caso, ela entendeu, foi uma decisão extremamente machista, onde visualizou que ali haveria um relacionamento amoroso e, portanto, não deveria ser considerado um estupro. Mas, se nós considerarmos uma criança, não, uma adolescente de 12 anos, que é justamente a fase que ela sai da infância para a adolescência, será que ela teria discernimento para compreender que aquilo era um relacionamento amoroso? Até que ponto essa criança teria esse discernimento? Já que a lei foi criada para que fosse, a partir dos 14 anos, fosse presumida a violência, presumido o estupro. E por que não considerar isso? Porque decisões têm sido contrariadas em razão disso. Então, não existe outra forma de mudança social, de mudança, a não ser que haja uma mudança da mente, uma mudança dos ensinamentos, uma mudança social, uma transformação da forma de pensar, que as crianças sejam ensinadas desde pequena que homens e mulheres são iguais, que devem se tratar com mútuo respeito, que a agressão é inadmissível. E só assim, só dessa forma, nós podemos erradicar a violência contra a mulher. Não existe outra forma. Nós vemos que, apesar da lei ser uma lei tão dura, ela reduziu o feminicídio, ela não reduziu a violência contra a mulher, ela não diminuiu, continua a violência da mesma forma. Então não existe outra solução a não ser a mudança de pensamento, a transformação do pensamento a respeito desse assunto. Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueça, se você estiver sofrendo violência psicológica, física, material, moral, sexual, você pode ir até a delegacia, mesmo que não seja uma delegacia especializada, porque não tem em todos os locais ainda, mas você pode ir até uma delegacia, abrir o BO. Lá as pessoas já devem ter pessoas especializadas para lhe atender de uma forma diferente, como a lei determina. Também, caso você não
na sua cidade não tem delegacia, você pode ir direto na polícia, porque eles têm a obrigação e a possibilidade de fazer o afastamento imediato do lar. Ou você entra com ação judicial diretamente por meio de advogado. Você pode ir também na Defensoria Pública, porque lá eles têm também assistentes sociais, psicólogos, para estar te ajudando nesse sentido, né? Porque a mulher que sofre violência, ela precisa de todo um acompanhamento. Vemos também na assistência social, há um trabalho em defesa das mulheres. Então você não pode ficar mais suportando o insuportável. Você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que buscar o que é melhor para você. E somente diante das lutas é que nós podemos alcançar os nossos direitos. Muitos dizem, mas o que adianta ter direito e não conseguir? É porque antes mesmo de ir atrás dos seus direitos, você já se sente um fracassado, já acha que o direito não vale para você. Mas o direito, ele é para todos. Ele é para todos, basta você buscar, basta você lutar por isso e você vai alcançá-lo. A justiça, ela é para todas, para todos. E a Lei Maria da Penha, ela torna a justiça ainda mais célere para a mulher vítima de violência. Então não deixe de lutar pelos seus direitos, não deixe de lutar pela sua independência financeira, pela sua independência intelectual, pela sua independência total. Né? Você precisa ser independente, você precisa ser alguém distinto do seu companheiro ou do seu marido. Você tem que se amar. Então, se você precisa de um acompanhamento psicológico também, pode correr atrás, que é direito seu. E todos esses direitos que foram elencados durante todas as aulas são previstos na lei e devem ser obedecidos. Nós vemos também que o STJ, nós vemos que muitas mulheres não denunciam em razão de... Caraca, mãe! Nós vemos também que algumas mulheres não denunciam por medo de repressão do marido, ou do companheiro, ou de qualquer pessoa, né, que a gente viu que a violência pode ocorrer também, seja a mãe contra a filha, filha contra a mãe, desde que tenha um vínculo de afinidade, né? Não precisa a coabitação, não é exigida a coabitação, mas deve haver um vínculo de afinidade entre o agressor e a agredida. Inclusive, mulheres podem ser agressoras num crime da Lei Maria da Penha. Muitas não denunciam as filhas porque não tem para onde ir. Por isso que às vezes muitas filhas fogem tão cedo do lar. Decisões do STJ, a maioria delas resguardam as mulheres. Só uma que eu não concordei muito, que ele fala que não só a palavra da mulher serve para a condenação, né? Porque no caso da medida provisória, só a palavra da mulher já serve para o afastamento das medidas de urgência. No entanto, ele diz que precisa de mais provas robustas para que haja a condenação. Testemunhas, e é difícil às vezes você conseguir testemunha, né? Mas tirando essa, as demais decisões do STJ são extremamente favoráveis às mulheres. Uma delas fala sobre a questão do afastamento do emprego com garantia por 6 meses. Nesse caso, vai ser considerado como um auxílio-doença. Os 15 primeiros dias o seu trabalho vai pagar e os demais será pelo INSS. Achei uma decisão muito interessante.